Para mim é importante, ou o chamado de Deus na nossa vida, que todos nós entendamos isso. Parece que hoje as pessoas, elas, quando vêm para Cristo, quando elas começam a congregar num determinado lugar, para ouvir, para aprender, para ser batizado, para começar a participar da ceia, parece que muitas pessoas não têm mais um tipo de vínculo com o Senhor e com a obra de Deus, manifesta, visível na terra, através da sua igreja. E muitas pessoas acham que não, que na sua entrega, na sua conversão ao Senhor, não tem um chamado, ou que o chamado é um chamado apenas para receber, é um chamado para receber a salvação, para receber as bênçãos de Deus. E é verdade, né? Deus nos chama a Ele, não é? O convite bem claro nas Escrituras é que possam vir a Ele todos os cansados e sobrecarregados, para receber alívio. Mas é importante saber que na sequência dessa vida com Deus, desse relacionamento com o Senhor, com a sua palavra, que todos nós estamos incluídos dentro de um chamado de Deus para servi-lo, para fazer a vontade de Deus. E é interessante como todos nós precisamos, assim, voltar e voltar. No que se refere ao fato de eu ser um pastor, e recém completei aí, no mês de abril, 35 anos que eu sou um pastor, é importante compartilhar com você que esse meu chamado também, ele passa por certos, não sei bem o verbo, não é? Se é um desgaste, se é um enfraquecimento, que preciso voltar. O Senhor precisa voltar, eu preciso lembrar de coisas, eu preciso trazer à minha memória verdades sobre isso, não é? Que são as verdades que nos fazem permanecer no trilho, né? Que nos ajudam tremendamente nos conflitos que existem, nas dificuldades que existem em todas as coisas. Quantos de nós não tivemos já algum tipo de crise no nosso relacionamento conjugal? Um tempo de uma dificuldade, um tempo em que a comunicação está meio complicada, seja por uma questão, seja por outra, seja por uma crise financeira, não é? Então nós temos que tratar isso de uma maneira que ajuda muito a você entender que aquela pessoa é a pessoa que Deus colocou na sua vida. Quando eu falo do meu relacionamento, eu uso uma expressão assim mais solta, mais livre, não é? Mas que tem uma parte de verdade. Eu já resolvi muitas das minhas dificuldades na minha relação conjugal, dizendo assim, assumindo que a Cátia é a pessoa que Deus deu para mim. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Não é? De vez em quando eu me lembro, né, nem sempre eu me lembro, de dizer isso para a Cátia, quando a gente celebra bodas, aniversários de casamento, eu acordo a Cátia cantando aquele hino. É a cruz pesada que tens de levar. Mas aí, qual é a primeira parte? Conta as bênçãos. Eu falo que ela é uma bênção, mas não deixa ela esquecer que de vez em quando... Então, uma maneira absoluta, dizer assim, ela é minha mulher, o que posso fazer? Vou ficar casado com ela até o final. Vou, na cabeça, pela certeza, vem na cabeça aquela certeza que eu tenho que resolver. Não vem na cabeça, eu acho que essa mulher não é para mim, não. Não vem. Então, então, isso é tão importante. É a mesma coisa sobre o chamado. O chamado de Deus na nossa vida, o que Deus chamou você tem um propósito maior e além do que apenas dar para você coisa, abençoar você, dar uma vida confortável para você. Infelizmente, hoje, muitos de nós estamos só pensando na nossa vida confortável. Queremos uma paz da consciência, que somos salvos,
temos uma paz mental, queremos essa coisa, que eu vou para o céu, eu creio em Jesus, mas muitas vezes da parte do nosso serviço, da nossa dedicação, do nosso chamado, Deus tem um chamado para a minha vida. E não é o pastor que vai dar contas pelo seu chamado, nem você vai dar conta pelo meu chamado, eu que vou dar conta, você que vai dar conta. Eu não serei cobrado, não é? Pelo seu chamado, você será. Meu filho, por que você fez isso? Então é importante a gente compreender isso. É importante, aqueles que nós já compreendemos, saber que nós também, assim, muitas vezes nós somos tão pressionados, tantas questões que a gente vai para... O diabo quer nos levar para aquele campo de provar para nós que nunca vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você ser crente, não vale a pena você crer no Senhor, não vale a pena você se desviar do mal, não vale a pena você crer na Bíblia, não vale a pena você obedecer. Essa é uma constante na vida dos cristãos verdadeiros. Essa não é um problema dos cristãos que não são verdadeiros, né? Ontem aqui numa das palestras, né, do congresso, aí um dos preletores falou uma coisa assim, tipo que essa chamada de Deus, a santidade, num sentido amplo, a chamada de santidade é para todo mundo, mas não é para todo mundo, né? A chamada do mundo para ser santo é a chamada da conversão, mas a chamada de uma vida de santidade é para a igreja. A chamada de uma vida na presença de Deus é para nós, somos chamados, né, para um relacionamento com Deus, para uma vida com Deus. Isso foi falado, que é a base da nossa santidade. Então eu quero compartilhar com você esse pensamento nessa manhã, e o objetivo é despertar nosso coração, que a gente ouça a voz de Deus, cada um de nós, e que nós possamos crescer e andar de acordo com o chamado do Senhor na nossa vida. Eu vou voltar para o nosso personagem que eu tenho usado nos últimos domingos, que é Jonas. Então, se você tem uma Bíblia, abra novamente lá. De repente, a sua Bíblia já se abriu aqui domingo, tanto ela nesse texto, que ela já está um pouco viciada. Talvez seja fácil para você achar o livro de Jonas já, depois de 3 domingos, abrindo lá e marcando lá o texto do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Eu leio: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: quando você puder, vá à grande cidade de Nínive. É isso que está aí? Poucos estão acompanhando na sua Bíblia. Vá depressa. Não é quando você puder. Não é quando você tiver uma folga. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, entendo que é importante, necessário, que todos nós possamos discernir o nosso chamado. Qual é o chamado de Deus na nossa vida? E eu quero aproveitar de uma maneira, espero que seja simples para você, 3 características que existem no chamado de Jonas, que são comuns a todos aqueles a quem o Senhor chama. Então, há alguns detalhes no chamado de Jonas que é exatamente como é o seu chamado, exatamente como é o meu chamado, exatamente como é o chamado de todos nós que fazemos parte da igreja, que fazemos parte do corpo de Cristo. O primeiro, é importante a gente entender isso, que o chamado é pessoal. O chamado de Deus é pessoal e ele é intransferível. O seu chamado para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus,
para buscá-lo em primeiro lugar, seja a dimensão que o seu chamado tem, saiba, entenda que ele é pessoal e ele é intransferível. Não, esse meu chamado eu vou deixar para minha mãezinha, porque a minha mãezinha é uma mulher de oração. Esse chamado encaixa comigo, esse chamado só encaixa com a minha mãe, só encaixa, não, o meu irmão mais velho, o meu irmão mais novo. Bom, o chamado, ele é pessoal e ele é intransferível, né? Deus falou assim, palavra do Senhor veio a Jonas. Como podia ter outro Jonas? É acrescentado que ele é filho de Amitai, né? Para não ter dúvidas, que não havia um erro de identificação, não havia um erro de chamado. Não, mas eu não sou Jonas, filho de Amitai, eu sou Jonas, filho de Zarabatana. Ah, então não está errado. Não, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha cabeça. Claro, o endereço, o que era para ser feito, o que era para ser dito, a razão, o motivo e a pessoa. Então, não tinha como Jonas confundir, não tinha como Jonas negar. Deus estava falando com ele mesmo. O chamado era pessoal. Afinal, como já disse, que outro Jonas havia, cujo pai se chamava Amitai. Então, o chamado, ele é contundente, ele é pessoal, e ele também, o chamado também era intransferível, pois ele chegou a Jonas como uma ordem, não é? Como uma ordem, vá depressa, faça isso. O chamado, ele não podia ser transferido. Como Deus falou especificamente com Jonas, nós não sabemos. Como é que a última vez que você ouviu a voz de Deus, como é que foi isso? A última vez que Deus falou com você, respondendo uma oração sua, a última vez que Deus falou com você, lhe colocando um sentimento, lhe inspirando, como é que foi? A última vez que Deus falou para você lá no seu transporte, no seu trabalho, seja o trem, seja o ônibus, seja o seu carro, seja o meio de transporte, como é que Deus falou a última vez? Deus falou assim, fala com aquela pessoa ali, levanta e dá um folheto para aquela pessoa, vai lá e ora por... Como foi que Deus falou? Foi uma impressão no seu coração? Foi você lendo a Bíblia? Não sabemos como Deus falou com Jonas especificamente. Talvez tenha falado como falou com Abraão. Talvez como Abraão ele tivesse ouvido a voz do próprio Deus. Pode ser que ele ouviu a voz de Deus como Ezequiel. Pode ser que ele tivesse recebido uma visão. Essa é uma maneira. Talvez como Jacó. Como é que Deus falou com Jacó? Jacó teve um sonho. Não sei como é que esse chamado chegou ao coração do Jonas. Outra possibilidade é que Deus mesmo possa ter imprimido uma forte convicção no coração do profeta, né? Deus já falou assim comigo. É isso que você tem que fazer. É uma coisa que não ouviu uma voz, mas é uma impressão clara, nítida. É uma direção que Deus dá. É um faça isso. Entre nessa porta, assuma isso. Não é? Que não é uma voz que ouviu, ou eu tenha ouvido, mas foi uma impressão tão forte que ela se torna irrecusável, irrefutável. Não dá para desviar dela, não dá para fingir de conta que não é comigo. Não dá para fazer de conta que não é com você. Não, é importante. A maneira é importante é que Deus chamou Jonas de uma forma pessoal e de uma forma intransferível. Como ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, o Senhor continua chamando ainda agora, ainda hoje, ainda nesse tempo, ainda nesse século, ainda nessa geração.
Mas a pergunta é então, mas como que ele chama? Eu entendo, eu creio, que ele fala ordinariamente, naturalmente, pelo Espírito, através da palavra de Deus. Nós sabemos que o Espírito do Senhor está sobre a sua palavra, que a letra é morta, mas o Espírito vivifica a palavra. Nós sabemos que um dia esse Espírito vai ser tirado da palavra, e não será mais possível naquele momento ouvir a voz de Deus através da palavra. Mas o Senhor fala hoje, basicamente, ordinariamente, naturalmente, pelo Espírito através da Bíblia, iluminando a mente, iluminando o coração, fazendo-nos discernir a vontade dEle para áreas e momentos da vida, dizendo para mim e para você: vai e faça, receba e seja, discirna e viva. Talvez eu esteja falando um pouco grego para você, exatamente porque não temos buscado isso. Nem todos nós, infelizmente, queridos, e não me refiro ao nem todos nós, você que me ouve aqui. O meu nem todos nós é uma referência à igreja, de uma maneira mais ampla. Nem todos nós temos buscado o Senhor para ouvir. Não temos buscado o Senhor para discernir a sua vontade. Não nos apresentamos frequentemente ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Parece que nesse tempo Jonas tem mais discípulos do que Isaías. Nesse pormenor, não é? Talvez sejam mais aqueles que ouvem até, mas não sei, não tenho certeza, ou então fogem, não atendem, não obedecem, não caminham naquela direção do chamado de Deus. Deus também fala de diversas outras maneiras. Deus fala, e a gente sempre espera isso, através do ensino da palavra, da pregação. Deus fala através de um testemunho, não é? Durante esse tempo que eu sou um cristão, várias vezes eu vi alguém dando um testemunho, um missionário falando, e quanta gente é despertada para o trabalho de missões, não é? Alguém conta a sua experiência, o seu chamado, a sua entrega, né? Estranhamente até fala coisas que sofreu, dificuldade que passou, mas há um despertamento no coração das pessoas. Há um despertamento no coração das pessoas. Eu também quero, Deus está falando comigo que eu tenho que fazer esse trabalho. Às vezes a gente vê alguma coisa acontecer e a gente quer fazer também. Deus fala, Deus coloca essa impressão, essa certeza, através do testemunho de alguém. Às vezes Deus nos fala através de exortações, de conselhos, de circunstâncias. E como eu já disse, enquanto nós estamos orando. Tudo, porém, sempre em acordo com a revelação bíblica. Alguém fala uma coisa e não tem nada a ver com uma exortação bíblica, então não é Deus falando. Deus não se contradiz em sonho, em revelação, em profecia, contrário à sua palavra, né? Esse é um assunto bem fechado, bem tratado por Deus, que aquele que alterar a Bíblia, um tio, um Y, vai sofrer as consequências disso. Não é uma coisa para alguém ficar brincando com isso. Alguém quiser manipular isso, nunca acaba bem. Mas Deus usa ainda essas coisas. Às vezes, quando alguém tem um sonho, vem para mim e pergunta: bicho, o senhor acredita em sonho? Eu acredito. Acreditar em sonho é o quê? Quando alguém pergunta assim: você acredita em sonho? Quer dizer o que ela está querendo saber? Se Deus fala através de um sonho, que Deus pode falar? Pode, creio que pode falar. Todo sonho é de Deus? Não. Nada a ver. O senhor acredita em sonho? Acredito. O senhor acredita que as pessoas sonham? Acredito. Até aquelas que não se lembram, a ciência já sabe que todos nós sonhamos com profusão. A gente não lembra da maioria das coisas que sonha. Às vezes você lembrar uma coisa, você tem que fazer um esforço, né? Você fala: pô, isso é um negócio, não me lembro. Não é? Enfim, outro dia eu compartilhei com o pastor Henrique, eu tive um sonho com a Igreja do Recreio. E eu falei para ele, acho que eu só falei para ele:
eu sonhei que eu estava lá na igreja do Recreio, assim, a igreja estava cheia. E eu, como sou um sujeito, preciso ser mais crente, ora pelo seu pastor para eu ser mais crente, ora, senhor, bispo, faz o meu pastor mais crente. E no meu sonho, eu dei prova da minha incredulidade, que quando eu estava assim, tinha a igreja não estava lotada, mas tinha muita gente na igreja do Recreio, e eu, a igreja do Recreio? Nem eu acreditei no sonho. Eu acordei, não é? Do sonho. Então, para mim, não é que a gente crê que a igreja vai seguir, a igreja vai crescer, toda a igreja vai passar por essa experiência, não é verdade? Mas às vezes o sonho é para alentar a gente, né? Aí você sonha com uma coisa para Deus te encorajar, né? Para Deus te animar. Mas todos os sonhos devem passar pelo crivo, pela revelação da palavra de Deus. O chamado de Deus, que eu quero que você guarde, é que ele é pessoal e ele é intransferível. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para você. E ele é pessoal e ele é intransferível. Nós precisamos ouvi-lo, se ainda não ouvimos. Nós precisamos saber o que Deus deseja, o que Deus espera que todos nós possamos fazer e que você especificamente deva fazer. Segunda coisa que podemos aprender com a experiência de Jonas é que o chamado, ele é pontual. Uma outra palavra talvez seja, ele é objetivo, né? Às vezes a pessoa tem um chamado, eu sinto que eu tenho um chamado, mas eu não sei o que é. Pelo amor de Deus, você não sabe ainda o que é o chamado. Um chamado que não seja prático, objetivo, que não seja pontual, é isso. Uma coisa fixa, né? Uma coisa estabelecida, clara. E tem um aspecto também, que eu vou comentar nesse ponto, que ele é pontual, objetivo, e também ele é impossível. Eu vou te explicar o impossível daqui a pouco. Ele é pontual. Além de pessoal e intransferível, o chamado é pontual. E ele é também impossível. Observe ainda que o chamado pessoal e intransferível de Jonas chegou a ele recheado com alguns ingredientes comuns a todos os chamados, tornando-os pontuais e impossíveis para nós sozinhos. Tem um traço no chamado, porque o chamado de Jonas, para ele, sozinho, não tem como fazer isso. É impossível. Assim como o chamado de Deus para a sua vida. Por que alguns de nós fugimos desse chamado? Fugimos desse chamado pontual. Chamamos desse chamado, assim, que tem uma característica, às vezes, assim, como esse também, pontual no sentido de uma circunstancial. O chamado dele não era para ir para Nínive, pregar em Nínive, morrer em Nínive, ficar em Nínive, não. Foi pontual nesse aspecto. Às vezes você tem chamado pontual, que eu citei ainda há pouco, também nesse aspecto pontual, que é aquela coisa, você tem um ministério, você trabalha na madrugada com carinho, você serve nesse ministério da igreja, você serve na ação social. Mas você está no trem, Deus fala assim, fala com essa pessoa, né? Vai lá e dá um abraço. Já a pessoa Deus falar para você, vai lá e dá um abraço naquele traficante. Hein? Você sabe que na Bíblia tem um chamado mais ou menos assim, né? O Ananias vai lá na rua direita e vai lá e ora por Paulo. Põe a tua mão na cabeça de Paulo. Ananias pigarreou. Ele. Mas aquele que está matando, aquele que chegou cheio de mandado de execução, não chegou nem com mandado de prisão a Damasco, chegou com carta para matar a galera. Ele. E aí Deus teve que dar um acréscimo no chamado. Não, está sob controle, meu filho. Ele vai ser um vaso usado na minha mão. Não é? De vez em quando Deus fala com a gente assim, já pensou? Deus fala para você, circunstancialmente. Não sei se você mora numa área que você transita lá e tem essa turma lá, tem muita gente lá envolvida com crime, com tráfico. Aí você, depois de me ouvir, fala assim, Jesus, não quero nem olhar ninguém, porque Deus fala no meu coração, eu não quero ouvir. Porque nós somos assim, há uma semelhança na nossa vida com Jonas.
com Jonas. Então, esses ingredientes comuns, o chamado veio ao seu coração com clareza e descomplicação. Vá depressa. Deus informou o tempo e Deus informou qual era a ação que ele devia ter. Era para ser já, não podia esperar. Era para ir, não podia se acomodar. O chamado chegou aos seus ouvidos com notas de realidade e de desafio. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Deus descreveu o tamanho da responsabilidade. Vá à grande cidade de Nínive. Era muito maior do que Jonas sozinho podia suportar. Ele precisaria de Deus. Ele precisaria clamar a Deus. O chamado caiu sobre os seus ombros com um peso de responsabilidade e de destino. Pregue contra Nínive, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus colocou sobre Jonas, então, um fardo pesado de responsabilidade, mas que pela graça não era insuportável. Era impossível para Jonas sozinho, como o seu chamado, por independente do tamanho, se eu posso usar essa palavra, independente da dimensão, se você foi chamado para grande Nínive, ou se você foi chamado para um pequeno lugar, não é? Nós temos o Cadu, menino dessa igreja, não mais menino, né? Lá no sertão, um lugar pequeno, né? Os seus desafios também, os desafios nunca são pequenos, né? Os desafios para a gente atender o chamado sempre são exigentes, sempre tem dimensões, não é verdade? Mas, então, Deus colocou sobre ele esse fardo. O destino de Nínive, de uma certa maneira, estava nas mãos daquele profeta. O chamado de Deus é pontual e impossível para nós sozinhos. Me lembro quando um pastor me chamou e falou assim: eu queria que você desse aula de escola bíblica na igreja. Eu era um rapaz. Nossa, Deus, pastor, isso não vai dar certo, pastor. Nunca dei aula para nada, não tenho o menor apetrecho. Então o que eu fiz? Eu fui orar. Eu fui pedir ajuda de Deus. Com certeza que seria um desastre. Com certeza no meu coração que dentro de alguns meses o pastor ia dizer: poxa, foi muito bom, obrigado. Vai ficar na porta da igreja, vai fazer qualquer outra coisa, não é? Mas, então, o chamado de Deus, independente da dimensão, pode ser uma coisa para alguém simples, banal, mas para nós que recebemos o chamado, sempre vai ser alguma coisa acima e além daquilo que a gente imagina nós podemos fazer, sempre acima da nossa capacidade, pelo menos aquela coisa que a gente imagina que nós não podemos, não olhamos para nós e não vemos valor nenhum. Por isso que eu digo que o chamado sempre é impossível, mas só se formos sozinhos. Porque é assim que alguns de nós rejeitam o chamado de Deus. Porque a gente olha para nós mesmos: não é possível, Deus não está falando isso comigo de jeito nenhum. Isso não é para a minha vida. Isso não é para mim. Né? Não vou entrar na questão daqueles que eles mesmos escolhem para si mesmos qual é o ministério deles. E se lançam numa busca frenética. Esse tipo de coisa realmente não tem sucesso. Não é? Se você estabeleceu o chamado de Deus para a sua vida, quando o chamado de Deus para a sua vida especificamente é outra coisa. Aí só sobra frustração mesmo. Né? Mas quando ele é impossível, então a gente tem mais chance, porque é chamado de Deus mesmo. É chamado que nós vamos precisar depender de Deus, vamos ter que buscar o Senhor, vamos ter que nos aperfeiçoar na graça, vamos ter que usar a nossa fé, vamos ter que fazer coisas que nunca fizemos na vida. Nínive era uma cidade incomum naqueles dias.
O chamado de Deus é pontual, é impossível para nós mesmos sozinhos. Nínive ela era o que hoje é o Iraque. Sendo a capital da Assíria, Nínive sempre foi a temível e a terrível inimiga de Israel. Cerca de 1 milhão de pessoas habitavam seus limites. Possuía longas e largas estradas, todas muito bem estabelecidas, pavimentadas, cortadas, planas. Era uma cidade cercada por muros altos e largos. Era uma potência sem paralelos que atormentava Israel das piores maneiras possíveis. Porque Deus então chamaria e destacaria um profeta de Israel para ir para Nínive. Com certeza, se dependesse dele, Jonas jamais faria uma escala para pregar em Nínive. Indo daqui para ali, Nínive. Eu imagino que ele passava, se ele passasse perto, ele dizia assim: miserável, Deus tem que jogar uma bomba. Nínive pensou pela primeira vez, Deus podia inventar uma bomba de hidrogênio para a gente jogar nessa raça aqui. Jamais ele pensaria em ir pregar lá. Ele não aceitaria convites. Cresce uma igrejinha lá, Jonas, vem ajudar. Não, está de brincadeira. Não vou e acho que vocês deviam sair daí. Afinal, como todo bom hebreu, Jonas cria que Deus agraciava o seu povo, pelo menos de duas maneiras. Uma era abençoando Israel, geográfica, econômica e espiritualmente. E a segunda maneira que eles acreditavam Deus abençoava Israel era amaldiçoando e destruindo seus inimigos. Então, porque Deus enviaria um profeta até Nínive? Essas coisas estavam na cabeça dele. Na cabeça de Jonas, pressupõe claramente, só Deus sabe o que estava na cabeça dele, uma grande praga, uma terrível seca, ou coisa do tipo, cairia muito bem para Nínive. Vai lá, Jonas, vou te usar. Tu profetiza que vai passar lá um furacão, um terremoto. Não vai ficar casa sobre casa. Nada diferente disso. Aliás, Israel ansiava, desejava por ver o dia quando a ira de Deus fosse derramada com poder sobre aquela nação. Começando pela capital, começando por Nínive. No entanto, o que Jonas estava encarando era um chamado para pregar arrependimento a Nínive. Você já notou? Para um pouquinho para pensar, irmãozinho. Vê se teu irmão está dormindo, fala, acorda aí, pelo menos agora, irmão, um pouquinho. Tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Você já percebeu, se você fizer uma análise, que há pessoas no nosso coração que nós não nos sentiríamos bem nem confortáveis pregando arrependimento para elas? Eu não quero pregar arrependimento. Pensamos muitos de nós. Estranho isso, né? Nós somos animados a pregar para o bandido lá de longe, mas não queremos pregar para o bandido da nossa família. Porque é isso que nós achamos de algumas pessoas, né? Que no trato, na maneira, em outras questões, fulano, poxa vida, fez mal, segregou, quebrou, dividiu a família, foi promotor de coisas não tão boas, de enfraquecimento. Pregar arrependimento para ele. Quantos de nós podemos, se nós não cuidarmos bem, agasalhar esse tipo de sentimento no nosso coração?
não é? E até ficamos indignados quando eles são abençoados. Ah, não está certo. Ah, não entendo esse Deus, hein? Que é isso? Aquela praga. Né? Agora está na igreja, nossa. Como é que pode? Duvido que ele se arrependeu. Aquele pastor lá, eu vou lá falar com o pastor. Vou lá contar a vida dele. Pastor está dando muita asinha para ele que não sabe que boa bisca que esse cara é. Boa bisca que essa mulher é. E ficamos chateados com Deus. E éramos para nós termos a revelação. Por que Deus abençoou o arrependido, não nos abençoa naquela medida? Porque nós estamos amargurados. Nós estamos com raiva da obra de Deus. Então é muito fácil a gente criticar o Jonas. É muito fácil olhar para o Jonas e falar assim, é caba frouxo. Né? Eu não conheço ninguém que falou assim, poxa, eu queria ser que nem um Jonas. Eu não conheço. Na minha carreira de crente, e eu convivi com muita gente, muito jovem, que hoje é pastor, bispo. E eu nunca vi ninguém falar, eu quero ser um Jonas na minha vida. Não é? Então, voltando para o Jonas, o que ele estava encarando era um chamado para pregar arrependimento para Nínive. Arrependimento para Deus não fazer o que ele queria fazer, que era destruí-los. Se ele se arrependesse, Deus não ia destruir mais. Então, por isso que ele não queria ir. Se Deus estivesse chamando Jonas para Jerusalém, Samaria ou para Belém, teria soado melhor. Mas Nínive não. Aquela cidade pagã, os arqui-inimigos do povo de Deus, isso era morte para Jonas. Deus, porém, amados irmãos, chama de forma pessoal, intransferível, o profeta Jonas. Ele entrega ao profeta uma missão pontual e inconfundível, por amor a Nínive. Vá e pregue aquele povo. A minha graça é para atingir todo mundo. A minha graça é para favorecer todas as pessoas. Deus continua chamando pessoas para coisas, humanamente falando, impossíveis e até absurdas. Pense um pouquinho qual tem sido o seu chamado. O que Deus tem chamado você a fazer. Ah, bispo, graças a Deus, Deus não me chama para fazer nada. Então você está muito mal. Então você tem andado muito distante do Senhor. Seus ouvidos estão muito fechados para a voz de Deus. Porque com certeza Deus tem um chamado para a sua vida. O problema não é que Ele não está chamando, o problema é que você não está ouvindo. Ou, pior ainda, você não quer ouvir. Porque tem isso, né? Você sabe que nós temos o poder de não querer ouvir as coisas. Nós temos o poder de não querer ouvir as coisas, mesmo que nós as ouçamos. Falei certo, Cássio? Obrigado. Nós temos esse poder. A gente ouve mais. A gente canta o corinho. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Pá, 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 pá. Deixa eu fazer outras coisas. Deixa eu distrair. Pega lá meu joguinho. Deixa eu jogar. Deixa eu fazer outra coisa. Qual tem sido o seu chamado? Repito, se você tem ouvido o chamado, não relute. Vá, clame e confie no Senhor. Você não tem ouvido, mais grave ainda, arrependa-se, humilhe-se, peça a Deus seu favor, a sua graça. Fale com o Senhor, fale comigo. Me ajude, Senhor, na minha incapacidade. Tira-me desta posição. Nunca se esqueça
do que Jesus falou para os seus discípulos. O Senhor não veio para ser servido. Por que que ainda, passado esse tempo, você só pensa em ser servido? Por que que passado esse tempo que você é um crente, você só pensa em ser servido? Você é habilidoso em tudo aquilo que a sua igreja deixa a desejar. Você sabe tudo. Ah, não fez isso, não me visitou, não fez não sei o que lá, tá. Isso tudo você sabe. Mas o que você não tem feito? O chamado de Deus na sua vida, as suas responsabilidades. Porque temos responsabilidades, você tem. A mão não pode dizer, não tem nada a ver com o pé. Tem responsabilidade, a mão tem responsabilidade, o pé tem responsabilidade. O pé não diz assim, não, essa cabeçona eu não vou carregar não. Tira a cabeça, senão eu não ando. O pé serve o corpo, a mão serve o corpo, o rim serve o corpo, o ouvido, tudo. Então, vou terminar. Você já está ficando angustiado. O chamado de Deus, ele é proposital e tremendo. Chamar de Deus é difícil as palavras para dizer, para mensurar. Chamar de Deus é incrível, sei lá. Incrível, inacreditável. Não é? Você estuda a Bíblia um pouquinho, você lê a Bíblia pelo menos, eu falo assim, pô, caramba, os caras todos assim que nem nós, né? Todos na Bíblia, você, pô, não é possível, eu não sou eu, não está falando comigo. Porque é tão incrível, é tão grande, é tão sobrenatural, é tão transcendente. Eu? Ah, não é possível. Deus está errando de endereço. Então, o chamado de Deus é pessoal, é intransferível, é pontual, impossível, mas ele também é proposital. Vai depressa, a grande cidade de Nínive prega contra ela, porque a sua maldade subiu à minha cabeça. O chamado aqui de Jonas era proposital, porque se esperava de Jonas era que ele levasse o evangelho aos ninivitas. E no caso de Jonas é incrível, porque o que se esperava como resultado era a conversão, era o abandono da maldade, era a transformação total e completa daquelas pessoas. E ao perceber esse propósito e o quanto o seu chamado era incrível, Jonas fugiu. E incrível e quase que inacreditável, pelo menos nos conceitos que Jonas trazia no coração. É muito comum a gente pensar, por exemplo, né? A gente tem uma prática comum da gente fugir do nosso chamado na nossa casa, na nossa família, que é santo de casa não faz milagre. Quem será que bolou esse ditado? Não, está na Bíblia, bispo. Ô, bispo, você está fraco de Bíblia, bispo. Está na Bíblia. Um profeta, tal. Jesus não fez muitos, mas uma coisa não tem nada a ver com isso. O que está por trás do ditado santo de casa não faz milagre, não tem nada a ver com a experiência de Jesus. Porque Jesus fez milagres na sua terra. Jesus não fez muitos, não fez todos, por causa dessa questão humana lá. Que é isso, pô? Como é que é? E pensa bem, é de pirar. É de pirar. Não é de pirar, Cátia? Aquele menino da geração Vida, já pensou? Ensinou, cresceu, um homem. Ele chega aqui e fala assim, olha, agora eu sou o Cristo. Quem? Para nós é mais fácil porque Jesus já veio. E nós conhecemos Ele. Quem conhece o Senhor? Embora não tenha visto Ele, um dia vamos ver. Amém? Você deseja esse dia, quando você o verá face a face? E Deus já nos abençoou, dizendo, feliz,
alegre, bem-aventurado você que não me viu, mas crê e creu. Amém. Deus seja louvado. Mas já pensou certas coisas? A gente não acredita, né? Ah, que é isso? Como é que eu troquei as fraldas dessa criança no berçário da igreja? Como é que agora ele é isso aí? Não é verdade? Entenda que naquele contexto ali era de pirar mesmo. Mas isso não impediu de Jesus, de ser Jesus, de fazer o que ele fez lá. Então, e há um chamado para mim, para você, para a nossa casa. Há um propósito, com muita facilidade. A questão da nossa casa está ligada às nossas falhas, aos nossos erros, né? Porque as pessoas, na nossa casa, nós somos exatamente como nós somos. Na nossa casa, né, nós colocamos pijama. Na nossa casa, nós não usamos maquiagem. Na nossa casa, nós nos desarmamos, né? Nós temos assim mais liberdade. E a liberdade, ela nos expõe mais. A liberdade, ela tem mão dupla. Então, por isso que a gente vai falar uma coisa na nossa casa, por causa que a maioria das nossas falhas são em casa. Né? Quais são as falhas de um pastor? Por que tanto pastor tem problema na sua família, tem problema com seus filhos? É por causa das falhas humanas na família. Né? Quantos de nós somos cobrados que o pastor... Sim, como está? Tudo bem? Né? E quantas vezes eu pergunto para minha mulher, como está? Você está bem? Você não está vendo? Está vendo? Ela não está vendo? Você não está vendo? Você acha que está vendo, ele não está vendo. Ele não fala. E é na nossa casa que a gente erra. Né? Eu tenho paciência com as pessoas na igreja, mas não tenho paciência com a minha mulher. Ai, Cátia, pelo amor de Deus, você também? Pois é. Aí depois você vai falar, de Jesus, você vai falar do amor de Deus. As pessoas não levam a sério na nossa casa. Não é? Então, esse é um assunto que carece. Mas alguém que fala para mim assim, pastor, é muita luta, eu sou o único crente da minha casa. Pô, isso é uma maravilha, isso é um privilégio. Você é o dízimo da sua casa, você é a primeira fatia para Deus, né, dali. E se aquela dízimo é santa, o resto vai ser santificado também, na verdade. Mas a pessoa que se converte ainda não sabe tudo isso, precisa crescer, precisa buscar, precisa ouvir, precisa aprender, precisa saber, precisa assumir, precisa querer. Nós, ao invés de pegarmos a palavra e o Espírito Santo para nos capacitar, nós retemos as decepções na família, as mágoas. Nós armazenamos as injustiças e nós ficamos amordaçados. E ouvir Deus falar, vai, Deus te dá o teu endereço, já pensou? Vai na avenida tal, no Laureano, número tal, e prega arrependimento. E você, nossa, minha casa, eu moro lá. Ah, não é possível. Deus está de brincadeira comigo. Ao perceber o propósito e o quanto o seu chamado era incrível, Jonas fugiu. E nós já lemos o texto aí. Então, o chamado de Deus tem sempre esse propósito e é fantástico, inacreditável muitas vezes, incrível. Ele nos chama a levar o Evangelho da graça ao nosso coração e do nosso coração até os confins da terra. Somente o Evangelho será capaz de provocar mudanças tão radicais, tão permanentes e tão incríveis. Apenas a igreja tem essa condição de ajudar. Quando pensamos nisso, deveríamos ficar pesarosos, pois muitos dos nossos ditos cristãos evangélicos abandonaram ou estão abandonando o Evangelho para abraçar e levar outras mensagens. Nós vivemos um tempo de profusão, de transbordamento, de enchente de outras mensagens. Autoajuda, segredos de liderança, psicologia popular. Porém, a mensagem de Jonas para Nínive e a da igreja para o mundo vai de encontro
destrói, ouça, pelo menos 4 grandes pilares de sustentação do mundo ocidental moderno. São 4 grandes teorias, ouça, que têm cegado e enganado os povos por anos, inclusive a igreja, infelizmente. O darwinismo, o pragmatismo, o freudianismo e o marxismo. Aguenta um pouquinho, vai ser rápido, não vai se cansar não. Charles Darwin, é assim que fala? O pai da teoria da evolução, disse que o pecado é apenas um resquício de nossa herança dos macacos. O problema do homem é uma questão biológica, afirma essa teoria. Não tem como ser evitado, a não ser que continuemos a evoluir. Síntese. John Dewey, não sei pronunciar o nome corretamente, ele foi o promotor do pragmatismo. O pragmatismo diz que o nosso problema é a pouca educação que nós recebemos. O Darwin disse que é biológico. Ele disse, o pai do pragmatismo, que é pouca educação. O problema do ser humano é uma questão educacional. Portanto, dê educação e o homem ficará curado. Dê condição que tudo funcionará. Outra teoria, patrocinada por Sigmund Freud, pai da psicanálise, disse que a afirmação de que o homem é pecador é o maior problema dos homens. O problema do ser humano é uma questão psicológica. Somos neuróticos, desordenados psiquicamente. Ser neurótico é ser desordenado psiquicamente, por causa da repressão da religião. Logo, deixe o homem encontrar prazer e tudo irá bem. E por último, Karl Marx, o autor de O Capital, do livro O Capital, pai do comunismo, disse que o problema do homem é econômico. Colocando o ser humano em um ambiente econômico ideal, sem falta de comida, sem falta de médico, sem falta de ensino, tudo irá bem. Socialismo tem essa proposta de, economicamente, fazer tudo ficar bem, colocando o ser humano num ambiente econômico ideal, tudo irá bem. Disse Karl Marx, o nosso problema é de ordem econômica social, econômico-social. As escrituras, no entanto, dizem-nos que o problema fundamental do homem não é de natureza biológica, não é de natureza educacional, não é de natureza psicológica, não é de natureza econômica. O problema essencial do ser humano é de ordem espiritual. É isso que diz a Bíblia. É isso que diz as Escrituras. O homem se separou de Deus, se afastou de Deus pelo pecado. A queda, por sua vez, causou, sim, sérios problemas na criação. É verdade, nesse aspecto é. Na biologia dos seres vivos criados, nas estruturas sociais e econômicas e educacionais, também na alma ou na psique das pessoas. Tudo, porém, é consequência de um problema ainda mais grave, mais profundo, mais nuclear, que é o pecado. Mais central, não é?
A gente fala coisas, acho que todo mundo... Então, quando nuclear é uma coisa central, vem de núcleo, né? Então, o pecado nos tornou maus. O afastamento de Deus nos tornou maus, nos perverteu. Enquanto ele não for tratado pelo Evangelho no coração da gente, enquanto ele não for erradicado da sociedade pela aplicação dele através da vida da gente, do Evangelho vivido, testemunhado, levando tudo e todos de volta a Jesus Cristo, não haverá esperança, pois não ocorrerá mudança estrutural, profunda e duradoura. Daí o chamado incrível de Deus para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha cabeça. Podemos então resumir da seguinte forma tudo o que foi dito: o chamado pessoal e intransferível de Deus chega até nós de uma forma pontual e humanamente impossível para agirmos de forma proposital e incrível, vivendo e levando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Essencialmente, o chamado de Deus é para recebermos, remoermos, repartirmos o Evangelho. O chamado é para deixarmos o Evangelho nos transformar e também para derramarmos o Evangelho em todos os lugares, daqui, de Duque de Caxias, de onde estamos, até os confins da terra. Infelizmente, Jonas, a princípio, correu do chamado. Infelizmente, fugiu. Então, não seja você como Jonas. Será que você pode dizer para você mesmo: Antônio, Maria, Miguel, Marcos, Henrique, Kátia, Isabel, não seja como Jonas? Será que você pode falar para você isso? Eu não quero ser como Jonas. Como, bispo? Fugir. Nesse aspecto. Eu não quero ser como Jonas de fugir do meu chamado. Incrivelmente, eu não saberia mensurar, nem colocar um percentual, mas eu entendo que muitas pessoas, muitos cristãos evangélicos nesse país estão numa luta empreendedora, fugindo do seu chamado. Gasto dinheiro e energia, como fez o profeta Jonas, para fugir desse chamado, que é o chamado de cada um de nós. Discirna, entenda, não fuja. Entenda o chamado de Deus para a sua vida. Receba-o. Deixe-o transformar você. Reparte ele. Deixe-o transformar a sociedade através de você. Reparta-o na sua casa. Reparta-o na sua família. O problema da nossa família é que na nossa família, na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, não tem púlpito lá não, irmão. Né? Geralmente as igrejas, o pregador fala de uma altura maior. Na nossa família, na nossa casa não tem púlpito. Na nossa casa, a forma não é pregação lá. Não é. Na nossa casa, esse método ele é falha. Porque na nossa casa não se olha para o que você diz, se olha para o que você faz, se olha para as nossas reações, para as nossas posturas, se olha para as nossas reações, se olha para a nossa generosidade ou a falta da nossa generosidade, se olha para a graça na nossa vida ou a falta total de graça, coisas que constantemente nos são lançadas no rosto, por aquelas pessoas que nada conhecem de Deus, que não leem a Bíblia como você, mas que sabem discernir isso de uma maneira estranha, que nos perguntam, às vezes no nosso trabalho: mas você é crente?
Você é crente mesmo. A pessoa tem uma frustração, a frustração que Jesus teve quando viu aquela figueira sem fruto. É a mesma frustração que as pessoas têm. A gente às vezes é até verdinho, tem todas as características de um cristão, tem toda a linguagem, o jargão, os tiques, mas não tem fruto, que é exatamente o que alimenta a pessoa. Então, receba o chamado de Deus e deixe esse chamado transformar você. Quando o Evangelho não nos penetra completamente, quando o Evangelho não se propaga consistentemente, nós não experimentamos mudanças significativas, nem mudanças abençoadoras, irmão. Vou terminar. Estou terminando já. Acho que mais sei lá quanto tempo aqui. Vou terminar agora. O chamado de Deus, entenda, é para nos salvar. Primeira Coríntios 1, 26, 31, eu leio: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O chamado de Deus é para nos santificar. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Lamento. Não, tá tudo bem. Não, bem, não está. Se você é imoral, não está tudo bem. Se você é idólatra, não está tudo bem. Se você é adúltero, não está tudo bem. Nem homossexuais, passivos ou ativos. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Trapaceiros, desgraçadamente, vergonhosamente, aumenta o número de trapaceiros no nosso arraial. Isso é uma coisa vergonhosa. Sim, todo mundo erra. É verdade, a gente está sujeito a errar mesmo. Eu também estou. Mas trapaça não é uma coisa que... não é um erro. Trapaça é uma coisa premeditada. Trapaça não é uma topada. Não é. Daí, não é que é? Essa mudança radical, né? Eu sou do tempo que a melhor coisa é fazer negócio com crente. As pessoas diziam assim: não, o meu profissional ele é crente. Hoje, pior coisa que tem é fazer negócio com crente. Hoje isso mudou, não é? Então, que Deus nos ajude. Que não seja por minha causa que esse pensamento mudou, né? Eu já passei por isso e semana passada um pastor falou que passou por isso também. Não, rapaz, faz aí, ajuda aí, parcela aí, é da igreja. Ih, da igreja? O cara abre a gaveta e tira 10 cheques devolvidos, sem fundo. E o pior, falou-me alguém semana passada: bispo, pior
é que você liga e a pessoa não te atende. Pior é isso. O problema não é você não ter dinheiro para pagar. O problema é como você trata isso. Como você trata isso. Como você trata? A pessoa, você deu um passo mal dado, tá bom, você se humilha, você liga para a pessoa antes. Você fala assim, meu querido, esse cheque que eu te dei para esse dia, eu estou quebrado. Você não deposita porque ele não vai ter fundo. Eu vou aí, eu vou conversar com você, vamos achar um caminho. Você se antecipa, você deixar para lá. Às vezes acontece por incompetência. Por incompetência. Tem uma igreja filha nossa que o pastor deixou voltar cheque. Não é que o pastor é mau caráter, é que ele é uma besta quadrada, que ele é um incompetente, é que ele foi colocado na mão dele algo que ele não tem como carregar. Aí lá vamos nós no nosso banco, porque essa igreja está no nosso CNPJ. Estou querendo acabar com muita coisa na minha vida atualmente, por causa dessas coisas. Não, a igreja tem cheque sem fundo. Irmão, ainda bem que eu estou fazendo um pouco de caminhada, porque se tem uma coisa que judia de mim, essas coisas, que me faz mal. Aí pega daqui, pega, resolveu, tal, paga. Mas aí você está diante da pessoa. Então, na minha cabeça, o pastor não está nem aí. Não está nem aí esquentando. Então, é muito complicado isso, né? E, bom, resolve tudo. Não, bispo, também tem uns protestos. A nossa igreja deve ter umas 20 contas de luz espalhadas por aí no nome da Igreja de Caxias. Então, umas 3 filhas nossas, umas pagaram e, sei lá, não pagaram, mas a gente está lá com a Light. Então a igreja nossa está brigando com a Light. Tem uma igreja filha nossa que está processando a Light. Mas a Light, o processo está correndo, a Light fuzilou a conta que a igreja não quis pagar. Aí fala com o pastor, não, bicho, vou mandar pagar e vou brigar para receber de volta. É porque sabe-se que quando a gente paga para receber é muito mais difícil. Mas como os processos no Brasil é uma bagunça, então, mas vamos resolver. Porque isso é uma coisa que a gente está sujeito, né? Você está sujeito, você agiu corretamente. Eu conto isso aqui, uma vez, meu nome foi para o Banco Central, porque eu desobedeci a Bíblia, fui fiador de um sujeito. Houve uma contingência na minha vida, não estou nem sabendo de nada. E paguei, porque quando você faz bobagem, você que vai pagar mesmo. Não adianta você reclamar, não. Você foi fiador de uma pessoa, tomou um cano, paga e canta o hino da vitória. E aprende a lição. Não adianta falar mal da pessoa. Você que não devia ter sido fiador. Você que devia ter ficado com a Bíblia. Mas como é que eu não vou fazer? Pois é, não é? Vou terminar, estou falando demais. Chega de falar. O chamado de Deus é para nos santificar. Fomos santificados. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando o chamado de Deus, esse chamado para conversão, esse chamado para vir a Cristo, e nós respondemos ao chamado com fé, esperança e amor, nós somos transformados para transformar. É isso que eu quero dizer para você. Ah, você foi transformado, glória a Deus. Você não é mais essa pessoa, glória a Deus. Mas você não para aí, irmão. Você foi chamado para transformar outras pessoas. Amém, amado irmão? Não fuja do chamado de Deus. Recebe o chamado de Deus com fé. E que o Senhor seja glorificado.
através das nossas vidas. Amém? Fique de pé comigo. Glória a Deus. Vamos levantar as nossas mãos e vamos fazer a oração do profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Se você até hoje, quem sabe, estava fugindo de alguma coisa, renda-se, humilhe-se. Diga para o Senhor: Senhor, eu não vou fugir mais. Eu não quero fugir mais. Eu te louvo, Senhor, pela tua graça, o teu favor, a tua bênção na minha vida. E eu oro dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ajuda cada um de nós a fazer a oração que a jovem Maria fez, dizendo: eis-me aqui, cumpra-se em mim, realize-se em mim a vontade de Deus, o plano de Deus. Senhor, corrige a nossa rota, corrige o nosso caminhar, corrige os nossos alvos e propósitos. Pai, cuida de cada um de nós, cuida de cada um de nós. Eu não quero me gastar correndo para ganhar a minha vida e deixar o chamado de Deus de lado. Que eu atenda ao conselho da tua palavra, o ensino do Senhor Jesus, de buscar o reino em primeiro lugar, e as coisas vão vir, vão ser acrescentadas, e eu terei o que eu preciso. Nesse caminho de buscar o reino em primeiro lugar, talvez eu não tenha tudo o que eu quero, talvez eu não alcance tudo o que eu desejo, mas quantas vezes a tua palavra me revela que os meus desejos não colaboram para a minha vida, a minha carne não soma positivamente, mas com certeza eu terei sempre tudo o que eu preciso, tudo que me for necessário para uma vida digna, santa, correta, honesta. Obrigado, Senhor. Edifica a tua igreja, apacenta o teu povo, fala com cada um desses teus filhos, abençoa esse dia, a nossa saída desse lugar, os nossos afazeres no domingo, o almoço, a família, a visita, o descanso, o que for, que o Senhor abençoe e guarde cada um de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Antes de sair, dê um abraço no irmão que você ainda não deu um abraço, e vá em paz. Deus te abençoe rica e abundantemente.